Oi, pessoal. Nosso vídeo dessa semana é sobre a norma APA, especificamente sobre citação e referência de documentos sem data. Então, se você quer citar no seu trabalho, você pode estar fazendo um artigo, você pode estar fazendo TCC, um material onde você não encontra a data, então você encontra o autor, mas você não encontra a data. Então, você pode seguir as orientações que eu vou mostrar aqui no vídeo. Então, veja bem, pessoal, eu trouxe um exemplo aqui, né, de um artigo, História Santa Maria Maior, e aí, quando você olha aqui esse artigo, você está localizando aqui na parte de baixo, você localiza o autor do trabalho, né? Você tem aqui o site do trabalho, mas se você for olhar todo o texto aqui, você não vai encontrar a data de publicação. Então, como é que a gente pode fazer, né, essa publicação, uma vez que a gente não tem nenhuma informação sobre essa data que tem aqui no material? Então, veja bem, pessoal, eu estou aqui com um arquivo. A primeira coisa, quando você vem trazer as citações para o seu texto, você confira se as configurações, elas estão realmente na norma APA. Então, se o seu trabalho ele é 100% norma APA, ele deve estar da seguinte forma aqui. No layout da página, aqui em cima, você vai conferir se aqui nas margens, você está com todos aqui, superior, esquerda, inferior e direita, com 2,54. Então, essas são as margens da norma APA. Aqui em papel, você vai olhar se está em carta, né? Então, você seleciona aqui, o Word ele vai colocar automaticamente o A4, mas o padrão da APA é carta. Então, você deixa isso daqui, ok. Você vai conferir também aqui no início, a questão da fonte. A norma APA, ela aceita diversos tipos de fonte. Agora, de acordo com a fonte, você tem que ver o tamanho. Então, se você está usando o Arial, o tamanho é 11. Se você usa Time New Roman, que é outra fonte bem comum, então as fontes mais comuns que a gente tem para digitar o trabalho é Time New Roman e Arial, você já usa 12. Então, tem essa diferenciação, assim, não é todas do mesmo tamanho, depende do formato da letra, que vai ter o tamanho específico. Então, aqui eu estou digitando esse nosso exemplo aqui, um texto que eu criei aqui aleatório, só para inserir o exemplo. Então, eu estou digitando aqui em Arial, então, se eu escolho Arial, o tamanho ele é 11. Outra coisa que você precisa checar também no seu texto é aqui em parágrafos. Então, quando você vem aqui em parágrafos, você dê uma olhadinha se aqui em espaçamento está tudo 0, então realmente tem que estar dessa forma. A primeira linha, onde tem aqui especial, você seleciona aqui primeira linha e você vai colocar 1,27. Você digita 1,27, que é o tamanho do recuo do parágrafo correto para a norma APA. E o espaçamento entre linhas, aqui você vai colocar duplo. Pronto, então se o seu texto já está desse jeito, já está tudo ok, você já vai começar a digitar. Então, vamos supor que nesse ponto aqui, eu quero trazer Carvalho, né, que é aquele texto que eu tô lendo, aquele artigo que eu tô lendo. Então, eu venho aqui e coloco o seguinte, de acordo, né, eu vou digitar, de acordo com Carvalho, e aí vamos ver agora como é que vai ficar, já que a gente não tem a data. Pessoal, veja bem, a maioria das instituições aqui no Brasil, elas colocam esse ponto de ponto, certo? Que é sem data, né? E aí eu colocaria, de acordo com Carvalho, esse ponto de ponto, o patrimônio, e aí eu escrevo o que eu quero ali, o que eu entendi do texto. Algumas instituições, elas usam o N ponto de ponto, né? Porque esse N ponto de ponto é no date, então não tem data. Mas são poucas instituições que adotam esse N ponto de ponto. Então, na maioria, a gente vai usar esse ponto de ponto. Eu queria que você prestasse atenção que não existe espaço entre o ponto e o D, né, que pode ser comum, assim, quando a gente está digitando, a gente coloca a pontuação e já coloca o espaço para colocar a letra da frente. Então, vai ficar dessa forma aqui juntinho. Se você tivesse, por exemplo, 2 documentos de Carvalho, então eu tenho esse aqui do site, que eu estou vendo que não tem a data, mas eu tenho um outro documento dele também com a data. Então, como eu faria? Primeiro você vai colocar o que não tem data, então primeiro você coloca esse ponto de ponto, depois você coloca a vírgula. Vamos supor que eu tivesse um documento dele de 2021, então eu vou colocar a data aqui na frente do seguinte. Tá certo? Então, quando você tem vários documentos de um mesmo autor, sendo que tem um documento sem data, então sem data vem primeiro. E os que tem data vem aqui na sequência, né? Então, eu tô só fazendo a referência desse documento aqui que eu mostrei para vocês, desse artigo que
que tá aqui, né, História de Santa Maria Maior. Então, quando você pode citar dessa forma, então, de acordo com Carvalho, S.D. Ou então você pode não chamar o autor no texto, né? Se você não chama o autor no texto, o que é que ocorre? Você vai escrever o que você entendeu, e aí você vai abrir o parênteses aqui, vai colocar Carvalho, e vai colocar aqui na frente, vírgula, S.D. Pronto, fechou aqui, coloca o ponto e aí segue. Então, aqui é a forma de citação onde eu não incluo o autor na frase. Eu coloco apenas ele na frente, entre parênteses. Uma coisa importante também para você ver aqui com relação aos alinhamentos do texto é a questão aqui de justificar ou não. O texto APA, né, realmente, se a norma da substituição ela é 100% APA, o texto ele não é justificado. Então, ele é recuado à esquerda, certo? Ele é alinhado à esquerda. Então, por isso que você nota, assim, umas certas falhas, né, aqui do lado direito. Mas porque exatamente o formato é esse daqui, tá? Você seleciona todo o texto e coloca aqui alinhado à esquerda. Então, por isso que as citações vão ficar aqui dessa forma. Então, pessoal, quando vocês terminam, né, vocês vão elaborar a referência, e aí sobre a referência, o que é que a gente pode ver aqui com relação à referência do trabalho. Então, eu tenho aqui, né, eu vou dar entrada em Carvalho, eu vou prestar atenção também na formatação. A formatação da referência, o que é que a gente pode destacar aqui? Então, eu tenho, no espaçamento da referência, eu tenho um espaçamento duplo, tá certo? Entre as linhas, então já vou selecionando aqui, já vou deixar ok, olha, veja que o espaçamento aqui tá duplo, porém, a segunda linha da referência, ela não fica aqui no cantinho, aqui no caso, abaixo de Carvalho. Então, você vem aqui em parágrafo, né, e onde tem aqui especial, você vai colocar deslocamento e você vai colocar 1,27. Então, eu digito aqui e dou o ok. Pronto, então já ficou, olha, veja que já fica separado. Então, essa segunda linha aqui, ela sempre vai ficar com esse recuo aqui de 1,27. Então, você vai colocar o autor, vírgula, o primeiro nome dele, que era um Antônio, né, ponto, o S.D. aqui na frente, o título do artigo dele, que é História Santa Maria Maior, o site, que é freguesiasdeportugal.com, e o hiperlink, tá certo? Que é exatamente onde eu peguei esse material, né, que tá aqui no navegador, tá certo? Tá aqui em cima, né? Então, eu venho e já coloco aqui embaixo, tá certo? Então, pessoal, essa é a forma mais usual, né, aqui no Brasil, da gente fazer a citação de documentos sem data, se baseando pela norma APA. Ok? Pessoal, aqui no canal nós temos uma playlist só com vídeos da norma APA. Então, se você tiver com alguma outra dúvida sobre como citar o material, como fazer a configuração aqui das páginas, que foi o que eu expliquei aqui inicialmente, como você organizar direitinho suas referências, né? Então, você pode visitar a playlist, tá certo? Que lá tem vários vídeos, né? E aí pode estar ajudando você na execução aí do seu trabalho, que pode ser um artigo ou um trabalho de conclusão de curso que você esteja escrevendo. Então, pessoal, agradeço a presença de todos aqui no canal, um abraço e até o nosso vídeo da próxima terça-feira.